A mensagem de hoje tem como título A Ascensão de Cristo e a Promessa da Sua Vinda. Texto bíblico, Atos, capítulo 1, versículos 4 a 11. Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então aqui nós temos Jesus subindo para o céu, visivelmente, corporalmente, e a informação trazida pelos anjos para aqueles que estavam em terra, observando a subida de Jesus, e a promessa de que ele que estava subindo haveria de voltar. De modo que a ascensão visível de Cristo ao céu é um fato, e a evidência de sua volta no futuro, como lemos também em Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando Jesus com os olhos fitos no céu, aliás, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. No Evangelho segundo escreveu Lucas, é descrito esse fato da seguinte forma: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Lucas 24, versículos 50 e 51. O livro de Atos o descreve da seguinte forma: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Referência bíblica, Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Aqui, o elemento novo é a afirmação sobre a volta visível de Jesus em glória. Portanto, a ascensão de Jesus Cristo é a sua grande coroação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso significa júbilo para todos os cristãos. Podemos afirmar ainda que a ascensão de Cristo é o término da sua missão vicária e da sua presença visível na terra. Se o dia da sua crucificação fosse a palavra final, estaríamos perdidos e não restaria confissão de desespero, e nos restaria, melhor dizendo, confissão de desespero dos discípulos de Maús. Eles disseram: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Lucas 24, 21. Seria o triunfo da lei, da condenação de Satanás e do inferno. Todavia, Cristo triunfou sobre os poderes das trevas, sobre o pecado, a morte, Satanás. Agora os cristãos podem confessar alegre e vitoriosamente: creio na ressurreição da carne, na vinda de Jesus Cristo e na vida eterna, pois a ascensão de Cristo é a provação e a confirmação divina de toda a obra redentora de Cristo e sua coroação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Redentor e Juiz de vivos e mortos. E só podemos dizer: glórias sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Que você, onde estiver, meu prezado ouvinte, possa dizer
Amém. Continuando, queremos dizer que Lucas enfatiza a presença de testemunhas oculares e repetidamente se refere ao que eles viram com seus próprios olhos. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, os dois anjos então lhes disseram: por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus assim virá, do modo como o viste subir. Livro de Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11. E neste relato extremamente curto, por 5 vezes é enfatizado que a ascensão foi um acontecimento visível. Lucas não escreveu essas frases à toa. Ele tem muito a dizer em seus registros sobre a importância da confirmação do Evangelho pelo testemunho dos apóstolos. E aqui ele inclui a ascensão de Jesus entre as verdades históricas que as testemunhas oculares podiam certificar-se. De fato, quando Judas é substituído, Pedro faz do batismo de João e da ascensão de Jesus o início e o fim do ministério público acerca do qual os apóstolos precisam testemunhar. Isso está em Atos, capítulo 1 e versículo 22. Não na transição de seu estado terreno para o celestial, Jesus poderia perfeitamente sumir como em outras ocasiões, voltando para o Pai secretamente, de forma invisível. A razão para uma ascensão pública e visível, certamente que ele desejava que os discípulos soubessem que ele estava partindo de vez. Ele passou aqueles 40 dias depois de ressurrecto, aparecendo, desaparecendo, reaparecendo, mas esse período havia terminado. Dessa vez sua partida era definitiva, portanto eles não deviam aguardar uma outra aparição. Pelo contrário, deveriam esperar outra pessoa, o Espírito Santo, que viria no lugar de Jesus, como o próprio Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador. Quando eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus foi, e no dia de Pentecoste, como sabemos de acordo com Atos 2, o Espírito Santo desceu e está conosco até hoje. Pois o Espírito viria somente após a partida de Jesus, e então os discípulos estariam aptos a dar início à missão no poder que receberiam do Espírito Santo. De qualquer modo, a forma como partiu, uma ascensão visível, atingiu o efeito planejado. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, esperaram pelo Espírito Santo, e adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Lucas 24, 52. Então aí podemos dizer a respeito da teologia da ascensão de Cristo. A ascensão é o evento pelo qual Cristo cumpriu seu ministério terreno, concluiu suas aparições pós-ressurreição, deixou a terra, subiu para o céu, sentou-se à direita do Pai, de onde aguardamos seu retorno, conforme nos garante a palavra de Deus. Logo no princípio do livro de Atos, são descritos 3 fatos muito importantes, que vou citar. Jesus ressuscitado, aparece aos discípulos por 40 dias, Atos 1 e 3. Deixa as últimas instruções de prosseguimento de sua obra, Atos 1, versículos 2 a 8. E é elevado aos céus, Atos
1, 9 a 11. Então, a semelhança do que ocorrera no Monte da Transfiguração, seu corpo foi levado ao céu já revestido de glória, poder e celestialidade. Quando da sua segunda vinda teremos um corpo semelhante ao dele, como nós lemos em 1 Coríntios 15, 51 a 58. Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. E termina, então, essa epístola de 1 Coríntios 15, 51 a 58. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, você está desanimando na vida espiritual, está perdendo aquele fogo do novo nascimento, dos primeiros dias da sua fé, como a igreja de Éfeso. Sei as tuas obras, que perdeste o teu primeiro amor. Triste a igreja de Éfeso, a quem Jesus mandou esta carta de advertência, porque tinha perdido o primeiro amor. Vamos continuar firmes, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É a mais sublime promessa que resta para nós, os cristãos. Cremos na Bíblia Sagrada e por isso podemos dizer que Cristo apareceu a primeira vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. E no Novo Testamento ainda, referências claras para a ascensão de Cristo são encontradas espalhadas por todo o seu conteúdo, de modo que não se pode afirmar que apenas Lucas acreditava no que aconteceu. As passagens mais importantes são naturalmente nos escritos de Lucas, 24, 51, Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11, mas temos referências joaninas, João capítulo 3, versículo 13, João capítulo 6, versículo 62, João capítulo 14, versículos 3 e 4, e assim uma sucessão de textos que nos falam da segunda vinda de Cristo, a qual nós estamos aguardando. E esse é o nosso convite para você também, meu prezado ouvinte, aceitar a Cristo como Salvador e, dentro do que ensina a Bíblia Sagrada, viver uma vida de nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é, cada dia aguardando a volta de Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Jesus recomendou que vigiasse. É o que nós estamos fazendo.